Chegamos aí ao nosso segundo dia. Estou aqui autorizando mais algumas entradas. Hoje, quando vocês tiverem perguntas, podem fazer por voz também, porque ontem parecia que eu estava falando sozinho, né, na parte gravada, e aí as perguntas aparecem também pro pessoal que está assistindo depois. Então vamos lá. Ontem a gente viu a introdução ao curso e a introdução à lógica. Hoje a gente vai ver os assuntos de desenvolvimento de algoritmo, diagrama de bloco, constantes variáveis e tipos de dados e operadores. E na segunda-feira, então, nós vamos ver os temas finais da lógica de programação e vamos iniciar aí uma sequência de casos de uso para aplicar esse conhecimento. Essas duas próximas aulas têm bastante teoria, elas vão ser um pouco mais pesadas, mas quando a gente começar a praticar, vai ficar mais fácil de entender. Então, desenvolvendo algoritmos. Como a gente falou ontem, os algoritmos são descritos em uma linguagem chamada pseudocódigo. Esse é o nome a uma alusão da implementação da linguagem de programação. Por que pseudocódigo? Porque nós estamos escrevendo com o verbo da linguagem comum, da linguagem falada, para que tanto os desenvolvedores quanto os usuários entendam, e o dono do produto entenda aquilo que está sendo proposto. E é muito importante, quando a gente descreve um algoritmo e usa um pseudocódigo, ele seja fácil de interpretar, tanto para quem está escrevendo, para quem vai ler, seja um programador, seja alguém da área de negócios, entender aquilo que está sendo escrito. E também é importante, para quem não é da área de desenvolvimento e precisa falar com o desenvolvedor, precisa passar uma determinada tarefa para um desenvolvedor, ele comece também a usar os algoritmos, a lógica, na hora de solicitar uma demanda. Se o não programador solicitar uma demanda para um programador com um pseudocódigo, com um algoritmo daquilo que ele quer, a chance do programa ser exatamente como ele precisa vai ser muito maior. Então, a gente tem algumas regras para a construção do algoritmo para que isso se torne mais amigável ao entendimento. Usar somente um verbo por frase, por exemplo, na nossa caixinha de ação do algoritmo, a gente descreve um verbo, por exemplo, comprar, vender, calcular, somar, nunca misturar mais de um verbo, porque cada caixinha de ação ela deve ter somente uma tarefa para ser executada dentro daquele fluxo. Imagina que você está desenvolvendo um algoritmo aí para pessoas que não trabalham com informática, Você desenvolveu um algoritmo e você quer apresentar aí para o seu gestor de negócios, para o seu cliente, para o seu usuário, ele tem que entender o que você está especificando ali, o que você está escrevendo. Usar frases curtas e simples. Não adianta você querer explicar todo o seu sistema dentro de uma caixinha, só para explicar a ação que aquele passo vai ter. Ser bastante objetivo e procurar usar palavras que não tenham sentido duplo. Você coloca uma palavra que tenha um duplo entendimento, você pode estar confundindo ali na hora que está escrevendo o seu algoritmo. As fases desse algoritmo
Normalmente, elas são compostas por 3 fases. Uma entrada dentro do algoritmo, um processamento de todo o fluxo desse algoritmo e uma saída, né? Quando você faz um script, um programa, você pode ter, e você entra dentro do seu algoritmo, você vai poder ter entrada de dados manuais, leitura de arquivos, escritas de arquivos, exibição dos resultados na tela ou salvos em um banco de dados, em um disco, e a finalização desse algoritmo. Então, entre a entrada e a saída do algoritmo, tudo vai acontecer dentro do processamento. E esse programa ele pode ser um programa manual, ele pode ser um programa automático, né, um programa agendado que vai executar sozinho na máquina, um programa que vai ser requisitado através da web ou através de um app, enfim. Ele sempre vai seguir esse fluxo lógico. Então, vamos um exemplo aqui. Né? Para a gente montar um algoritmo, né, que calcula a média final dos alunos da terceira série. Né? Vamos realizar 4 provas, que é a prova 1, prova 2, prova 3 e prova 4. Para montar esse algoritmo proposto, nós vamos fazer 3 perguntas. Quais são os dados de entrada? Né? No nosso algoritmo, nós vamos receber 4 parâmetros de entrada, a nota de cada uma das provas. Qual será o processamento, né? A fase 2 utilizada? O processamento vai ser um cálculo com esse valor de entrada, somando as 4 notas e dividindo por 4. Né? Essa é a fórmula da média. Né? Então, nós vamos ter a nota média dos alunos. E quais são os dados de saída? Né? O dado de saída deverá ser a nota final, a média final no algoritmo. Né? Recebe 1, 2, 3, 4, soma, divide por 4 e mostra o resultado da divisão. E daí, então, quando a gente escreve um algoritmo, né, é sempre importante validar aquele nosso raciocínio com o que é chamado de teste de mesa. O teste de mesa ele é muito pouco usado hoje em dia, né, pelos desenvolvedores, e isso é uma grande falha. Antigamente era muito comum realizar teste de mesa para tudo que fosse fazer antes de ir para a programação. Hoje muitas metodologias ágeis são culpadas, inclusive, por isso. São feitos muito pouco trabalho da escrita do algoritmo, da documentação e dos testes antes de ir para o código. Né? O desenvolvedor tem costume de já chegar codificando, fazer testes na linguagem, testes automatizados, testes unitários na linguagem, mas não na lógica. Né? E isso pode voltar como bug. Então, esse aqui é um exemplo de um teste de mesa onde você cria uma pequena tabela esperando aqui os 4 parâmetros de entrada e uma coluna aqui com o resultado da sua saída. Então, você coloca aqui 4 notas, soma, divide por 4 e tem uma média. E assim você faz alguns casos e vê se a resposta está correta. Por que isso é importante? Essa aqui é uma tabela bem simples e aparentemente você diz, isso aqui não vai falhar, né? Mas vamos supor que aqui, nesse momento que você está preenchendo um teste de mesa, você tem que levantar com o seu usuário, com o analista de negócio, quais são todos os cenários previstos para calcular uma média. Vamos supor, o aluno fez a prova 1, não fez a prova 2,
fez a prova 3 e fez a prova 4. O que vai acontecer se você não entrar o dado da prova 2? Né? Você vai solucionar colocando uma nota 0? Né? Você vai entregar a média com uma prova menos? Você vai pular o seu algoritmo porque de repente essa prova 2 vai poder ser feita posteriormente? Enfim, existem vários casos de exceção que o usuário vai descrever para vocês e isso pode gerar bug no seu algoritmo se não tiver testado. Então aqui você vai escrever seus casos de uso. Bom, eu tenho todas as notas, a média e tal. Ah, eu não tenho determinadas notas. Isso pode gerar um erro no cálculo, né? E se eu não tiver nenhuma, né? Enfim, existem alguns cálculos matemáticos, não é o caso desses, mas se fosse invertido o cálculo, a gente poderia gerar uma divisão por zero, que daria um erro matemático, um erro lógico, né? Uma exceção no seu sistema. Em algumas linguagens, você não poderia dar uma entrada vazia, ela teria que ser numérica, né? Porque também ele não conseguiria fazer um cálculo entre números mais um vazio, né? Então você vai testar casos positivos e casos de possíveis exceções, né? Esse é um algoritmo simples, mas imagine que existem algoritmos muito mais complexos que vocês vão estar desenvolvendo e qualquer ponto na entrada de dados pode gerar uma exceção. Como no exemplo de ontem, né, que a gente fez o algoritmo do banho, né, quando chegou lá no final, a gente percebeu que não tinha toalha, né? Chegou a fase do algoritmo de se secar e não tinha toalha, aliás, não tinha roupa, né? Chegou a fase de se vestir e não tinha roupa depois de tomar o banho. Então, o teste de mesa ajuda a solucionar esse tipo de problema, porque você vai colocar aqui no teste de mesa todos os parâmetros necessários para você executar o seu algoritmo. E não só parâmetros de entrada manual, mas também leitura de arquivos, leitura de banco de dados, leitura de disco rígido, que a gente vai ver aos poucos mais para frente. Diagrama de bloco. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre o diagrama de bloco, que são a estrutura do diagrama de fluxo de dados, diagrama que a gente usou ontem, né, pelo aplicativo para poder criar visualmente o nosso algoritmo. Vamos falar um pouco mais sobre cada caixinha, né? O que é um diagrama de bloco? Diagrama de bloco é uma linguagem antiga, tá? Hoje em dia é difícil vocês ouvirem esse termo, diagrama de bloco. Diagrama de fluxo de dados, flowchart, né? O próprio fluxograma são nomes mais comuns usados para o diagrama de bloco. Ela é uma forma padronizada e eficaz para representar os passos lógicos de um determinado processamento. Com o diagrama podemos definir uma sequência de símbolos com um significado bem definido. Então, porque alguns símbolos, né, eles já são reconhecidos entre os desenvolvedores e entre os analistas de negócio e usuários, para que quando ele se depare com uma caixinha, com um tipo de símbolo naquela caixinha, ele já sabe o que o sistema vai fazer e o que significa aquilo para o sistema. Então eu trouxe aqui mais caixinhas hoje, que não são todas, mas são as mais comuns que a gente vai usar. Ontem a gente viu a caixinha terminal, que ela indica um início e o fim do seu algoritmo. A caixinha de processamento, né, que indica aí o verbo, a ação que o seu algoritmo vai realizar. Aqui temos uma nova,
que é uma caixinha que simboliza entrada e saída de dado. Pode ser a leitura de um arquivo, a escrita de um arquivo. Nós temos a caixinha de decisão, que a gente viu rapidamente sem falar muito sobre ela, que é uma caixinha onde determina uma condição dentro do seu algoritmo. Vocês já devem ter ouvido muito falar, né? Coloca um if aí no código, né? Vocês vão ver o que significa o if, né? Que é o se na linguagem comum, que é se acontece alguma coisa, esse resultado vai ser verdadeiro ou falso. E como nós vamos tomar essa decisão vai ser com base nos operadores que nós vamos ver hoje também. A caixinha de desvio, a caixinha de desvio era muito usada, tanto em linguagens estruturadas quanto em linguagens orientadas a objeto. No nosso curso nós vamos focar em linguagens orientadas a objeto, mas o que faz o desvio? O desvio, quando ele chega em um determinado ponto do seu algoritmo, ele pode te jogar para pontos distintos desse mesmo algoritmo, dando um salto ou retrocedendo dentro do algoritmo. A caixinha da entrada manual de dados, né, no exemplo anterior aí, né, as provas, se você digitar a nota das provas, a simbologia seria esta caixinha, que alguém está digitando no terminal ou na tela, os valores que o seu algoritmo vai usar para processar. A caixinha de exibição, normalmente usa-se essa caixinha quando você vai exibir o resultado na tela, no terminal. A caixinha de documento, né, quando você vai entregar como resposta do seu algoritmo um documento, um relatório ou qualquer coisa do tipo, que é um arquivo. Um tipo de armazenamento, né? Esta é a caixinha mais usada para armazenamento. Elas também, em outros tipos de diagrama, ela simboliza banco de dados, né? Esse mesmo desenho simboliza banco de dados, mas ela é uma caixinha que é chamada de armazenamento. Armazenamento de acesso direto, né? Como file system, como o disco da sua máquina, ela é simbolizada dessa forma. E, por fim, um atraso, um delay, né? Existem alguns algoritmos onde é necessário ou você forçar um atraso para continuar o processamento, ou o processamento vai ter um atraso mediante a uma funcionalidade assíncrona, a uma interface com um outro sistema diferente, onde você não tem o tempo de resposta. Então, essas são as caixinhas mais utilizadas no nosso diagrama de fluxo de dados aí. Agora, para simbolizar, tá, nós não vamos entrar no detalhe ainda, porque nós vamos ver como que funciona cada um. Eu trouxe aqui 3 desenhos de algoritmos para a gente entender mais ou menos como funciona a caixinha. Primeiro aqui é o diagrama para a gente chupar uma bala. Então, qual que foi o caso de uso aqui especificado para o usuário? Falou, olha, eu quero um algoritmo de chupar bala que eu vou querer chupar qualquer bala desde que não seja de morango. Então, o algoritmo inicia aqui. Pegar a bala, verificar o sabor. É de morango? Sim. Não chupar a bala, acabou o algoritmo. Saiu do programa sem exceção. E aqui a gente tem aquela caixinha que simboliza o salto. Ele vai saltar direto para o final do programa. Não é de morango. Então, aí sim, retira o papel, chupa a bala, joga o papel no lixo, salta para o final do programa. Né? Então aqui a gente tem o exemplo do salto e da estrutura de decisão. Aqui a gente já tem um outro algoritmo
um pouco mais complexo. Ao iniciar, ele abre uma funcionalidade, acumula um valor, totaliza esse valor, aí ele inicia o salto A, ele lê esse arquivo, ele pergunta, já chegou no final do arquivo? Se sim, ele acumula o total da leitura do arquivo, fecha o arquivo, finaliza. Se ele não chegou no final do arquivo, ele verifica se o total é maior ou igual ao número, imprime o valor, etc. Dá um salto, executa determinadas funções, gera um relatório, totaliza, volta para o salto A e por assim vai. Esse aqui é um exemplo de um algoritmo que lê um arquivo, faz cálculos de totalização e gera um relatório em cima desse arquivo que ele está lendo. Isso é um algoritmo muito comum quando você vai gerar um relatório sumarizador, por exemplo, aqui na OPA nós temos os ETLs financeiros, onde nós lemos todos os pedidos de um determinado dia. No primeiro dia do mês, nós lemos todos os arquivos de todos os dias do mês anterior, executamos um determinado processamento e geramos aqui num relatório financeiro que vai ser entregue para o departamento financeiro, totalizando todas as vendas dos mês dos clientes. Então, esse aqui é um exemplo desse algoritmo. E, por fim, eu trouxe aqui um ordenador chamado Bubble Sort. Se vocês pesquisarem na internet, Bubble Sort é um algoritmo de ordenação de listas, um dos primeiros algoritmos de ordenação de listas criados, em que se acreditava que ele era o algoritmo mais eficaz para ordenar uma lista. E nós vamos ver o porquê que algoritmos são importantes e que nem sempre um algoritmo realmente é a melhor solução para o seu problema. Como que funciona o Bubble Sort? O Bubble Sort ele é um algoritmo relativamente simples. Nós vamos entender nos tipos de variáveis e tipos de dados mais para frente o que é uma lista. Mas aqui, explicando, o algoritmo do Bubble Sort ele recebe uma lista pode ser uma lista de palavras, pode ser uma lista de números, e o objetivo desse algoritmo é ordenar essa lista. Então, o que ele faz? Ele define M como sendo o tamanho da lista, e aí ele vai dizer a posição J desta lista é maior que a posição J mais 1, vamos supor que J seja o primeiro item da lista e J mais 1 o segundo item da lista. Não, J não é maior do que o J mais 1. A posição 0 não é maior que a posição 1 dentro da lista. Então, ele vai incrementar J. E aí ele vai seguir. J é menor do que o tamanho da lista, menos I, menos 1. Não. Se sim, ele volta. Se ele voltar, ele vai fazer uma troca. Aí ele vai trocar a posição 0 pela posição 1, ou seja, ele ordenou esses dois. Aí depois ele limpa, depois ele incrementa, aí ele verifica de novo. Então ele vai fazendo isso registro a registro com o registro vizinho, até que a lista esteja completamente ordenada. Ele é um algoritmo bom, ele vai ordenar a lista. E por que ele não é o mais eficiente? Porque ele está fazendo repetidamente uma consulta com o vizinho dele e repassando tudo até que toda a lista esteja ordenada. Então, mais para frente nas linguagens a gente vai ver alguns tipos de algoritmo e qual o processamento que isso implica, se é um algoritmo linear, se é um algoritmo quadrático, se é um algoritmo exponencial. Tudo isso a gente vai ver em detalhes mais para frente. E esses tipos de algoritmo, eles vão impactar bastante tanto no tempo de execução quanto nos custos da sua infraestrutura.
Quanto pior for um algoritmo, né, mais recursos ele consumir, mais repetições ele realizar, ou realizar repetições em uma escala que depende do tamanho da entrada, o seu custo de infraestrutura vai subir, o tempo de processamento vai aumentar e, dependendo do tamanho da entrada, o seu algoritmo pode levar até anos para ser realizado, o que não vai se tornar um programa viável para você usar, né? E ao longo da história existem algoritmos, né, como o próprio A asterisco, são algoritmos que nasceram inclusive antes da era da informática, né? Transformar um algoritmo de linguagem de máquina é nosso objetivo, mas o algoritmo não necessariamente ele é feito apenas para ser transformado em programa. Ele pode representar inclusive um processo, né? Um dos primeiros algoritmos bem-sucedidos, inclusive, foi criado para organizar os trens na Inglaterra, né? Qual que seria o tempo exato da partida e da chegada de um trem, o momento que eles se cruzariam e etc., para que eles conseguissem cronometrar perfeitamente a saída, os tempos de parada e todo o trajeto da malha de trens para que ela fosse mais eficiente. Aquilo não envolvia nenhuma informática, né? Foi um algoritmo desenhado para realizar uma tarefa comum. Aqui falando do Bubble Sort, né, que nós vimos o algoritmo ali na tela anterior, eu trouxe esse GIF animado, aonde nós temos aqui diversos tipos de algoritmos ordenadores de lista. Nós temos o Insertion, o Selection, o Bubble Sort, o Shell, o Merge, o Heap, o Quick e o Quick 3. Né? Ao longo do tempo, foi feito muito estudo em cima desses algoritmos ordenadores e muitos desafios. Hoje, e aqui como a gente falou nos testes de mesa também, foram feitos aqui 4 tipos de entrada, né? Que significa, dado uma entrada randômica, onde você não conhece nada sobre a lista, ela está completamente bagunçada, randomicamente. Dada uma lista que está quase ordenada, dada uma lista que está exatamente invertida, por exemplo, a sua lista a lista que você deseja é 1, 2, 3. E a lista que chegou para você é 3, 2, 1. Ou seja, ela está exatamente inversa. E um pouco unificada, né? Um pouco única. E como que os algoritmos se comportam em relação aos 4 tipos de entrada de lista aqui, né? Olhando para a animação, vocês podem ver que o Bubble Sort ele é o mais lento que praticamente em todos os casos de uso para terminar a organização da lista naquele algoritmo, né? O Quicksort 3 ele é o mais rápido na maioria dos cenários. O Quick ele é também rápido, porém, quando o caso de uso é o Fill Unit, ele não é tão eficiente quanto nos casos randômicos, praticamente ordenado e invertido. Então, por que é importante o cenário de teste? Porque se você, vamos supor que você escreva um algoritmo ordenador e você só fique testando aqui no caso invertido. Você vai falar, não, meu algoritmo é o melhor. Ele é o mais rápido no caso invertido. Aí o usuário entra no seu sistema com esses outros tipos de dados. Você vai ver que o seu algoritmo não é tão bom assim. Ou pior, pode gerar uma falha. Então essa é só uma ilustração aqui para mostrar a eficiência de alguns algoritmos ordenadores.
Agora a gente vai falar um pouco sobre constantes, variáveis e tipos de dados. O que são variáveis e constantes, né? Elas são os elementos básicos que um programa manipula. Uma variável é um espaço reservado na memória, né? O dado ele vai ficar gravado na memória do computador para que ele possa ser manipulado e utilizado enquanto aquele programa está sendo executado. E, eventualmente, ele também vai ser limpo durante a execução do programa, enquanto ele não estiver mais sendo executado. E ao finalizar o programa, todo aquele espaço de memória do computador é liberado. A gente fala, pô, meu computador está com pouca memória, meu celular está com pouca memória, está muito lento. Muitas vezes, o problema não está na sua máquina, não está no seu hardware, e sim na solução, no algoritmo que escreveram no programa que você está utilizando. Né? Foram declaradas variáveis inúteis, variáveis demais, os tipos de dados não estão corretos, né? E isso faz com que o computador do usuário, o celular, acabe ocupando memória demais. Né? A variável e a constante são os locais onde você está guardando dados na memória enquanto aquilo está executando. Né? E o hardware ele tem uma quantidade limitada de memória. A cada ano que passa, essa quantidade aumenta absurdamente. Né? O hardware ele tem um salto tecnológico muito grande a cada ano. Porém, ainda assim, quanto mais complexo é o seu algoritmo, quanto mais uso de memória você faz dentro do seu algoritmo, mais lento ele vai ficar. Mas aqui vamos entender para que isso serve. Aqui existe uma diferença entre uma constante e uma variável. O que é uma constante? Uma constante é um valor que você declara que ele é imutável ao longo da execução do programa. Né? Ele nunca vai mudar enquanto seu programa executa. Por exemplo, aqui a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3 dividido por 3 vai te dar uma média aritmética aqui. O dividido por 3, esse 3 aqui que você colocou na divisão, é uma constante. Ele não muda nunca no seu programa. Então é um valor que você guardou na memória, que é o divisor, e ele é 3, fixo, não muda, é uma constante. Já N1, N2 e N3, que são as notas, eles são variáveis. Né? Esse valor da memória vai modificar conforme uma leitura, conforme uma entrada de dados. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de quem são variáveis aqui no seu programa. Por exemplo, o valor total é igual ao produto vezes a quantidade. Então, tanto o total quanto o produto quanto a quantidade são variáveis. Elas vão, o valor delas vai se modificar ao longo da execução. Então, aqui, por exemplo, outro exemplo aqui de variável. Quando você estiver escrevendo, nome é igual a José. Então, nome é uma variável, José é o valor que você está guardando na memória para aquela variável. Idade é igual a 50. Então, idade é a variável, 50 é o valor que está acontecendo naquela variável naquele momento. Num próximo laço do seu algoritmo, essa variável pode mudar. O nome pode ser João, a idade pode ser 30 e por aí vai. Então, é importante agora entender que variáveis e constantes elas vão estar presentes nos algoritmos, nós vamos ver como usá-las. E que, normalmente, se você vai declarar um valor no seu programa para armazenar a informação e você tem ciência de que esse valor nunca vai ser alterado, a constante, o tipo constante, na maioria das linguagens de programação, ele ocupa menos recursos do hardware. Né? Então a gente sempre usa constante quando a gente sabe que aquele determinado valor não vai mudar, que a gente vai estar economizando recurso de hardware. Né? Aí muitos desenvolvedores questionam isso, falam, pô, mas
é só uma variável, é só uma constante, isso não vai gerar impacto no meu programa. Vai sim. Quando você faz um programa e testa um resultado de uma, duas unidades, nada dá errado, né? Agora, quando entra o real processamento, a real carga, a escala do seu sistema no mundo real, e começam a entrar milhões de registros simultâneos, uma variávelzinha besta que você deixou lá pode representar gigas de memória, né, dependendo do tamanho do processamento no seu sistema. Então, é sempre importante se atentar com o consumo de memória, a declaração de variáveis e constantes dentro do sistema. A gente está falando de muita teoria aqui, mas não se preocupem que quando a gente chegar na prática isso vai ficar muito mais claro. Mas esses conceitos são bem importantes, principalmente hoje em dia. Hoje em dia, a tecnologia ela é muito simples comparado ao que era 20 anos atrás. Por exemplo, uma linguagem de programação C, onde você tinha que tratar a entrada e a limpeza da memória dentro do seu programa. Hoje em dia, as linguagens já contêm o chamado garbage collector, né, que vai fazer esse gerenciamento de memória automático para você. As linguagens que nós vamos ver aqui no curso, todas elas fazem o gerenciamento de memória sozinho. Porém, é importante você saber que apesar da linguagem estar tratando a memória para você e tentando otimizar ao máximo o descarte da memória que não está sendo usada no seu algoritmo, ainda assim você pode estar gerando um consumo de hardware excessivo. Conforme a informática foi evoluindo, muita gente foi desprezando, né, o consumo de hardware. Aí chegou a era do smartphone. Né? Os celulares começaram a chegar com um hardware bem mais limitado do que os desktops. Então, começou a se dar importância novamente pelo correto algoritmo, pelo correto consumo de dados, a computação nuvem e etc. Então, ter um algoritmo eficiente e utiliza os recursos do hardware da melhor forma possível é fundamental para o sucesso do seu sistema. Então vamos falar sobre os tipos de variáveis. Né? Existem diversos tipos de variável, mas nós vamos isso vai modificar de acordo com a linguagem, vai modificar de acordo com a estrutura de dados, né? Mas aqui para a gente, na lógica, vamos nos ater a apenas 4 tipos aqui de variáveis. São as numéricas, aonde nós especificamos que o valor que vai ser armazenado é um número, né? E por enquanto só numérica é importante para a gente, tá? Mas os próprios tipos numéricos vocês vão ver ao longo do tempo que eles se modificam entre tipos inteiros, pontos flutuantes, decimais, etc. Mas o que importa a gente saber agora é que tem o tipo numérico, o tipo de caractere, né, que é de fato um char, um caractere dentro de um escopo, as alfanuméricas, que armazenam tanto caracteres quanto números, porém todas são tratadas em forma de caractere, e as lógicas, que vão armazenar verdadeiro ou falso, né, o true ou falso. É importante a gente entender agora, nesse momento, que as alfanuméricas elas são um perigo em algumas linguagens de programação fracamente tipadas. Nós vamos ver nas linguagens também o que isso significa. Uma linguagem fortemente tipada, uma linguagem fracamente tipada. JavaScript, que vai ser a nossa primeira linguagem, é uma linguagem fracamente tipada. Ou seja, se você declarar um número como alfanumérico e calcular ele com uma outra numérica e comparar ele com uma outra numérica utilizando um determinado tipo de comparador, ele vai entender que ambas são números. Né? Mas se você comparar com um comparador preciso, ele vai dizer que elas não são idênticas. Né? E você somar um texto com um número significa que você está concatenando
um número ao final do seu texto, né? Você não vai ter uma operação matemática ali. Quando você precisa de uma operação matemática, você só pode realizar entre números. Se você realizar uma operação matemática num valor alfanumérico, ele vai trabalhar ou no código de cada letra para fazer uma operação ASCII, ou então ele simplesmente vai concatenar tudo. Então, agora para a gente é importante frisar apenas que cálculos a gente usa numérico, textos puros e caracteres e tipo de informação, flags a gente usa caracteres. Alfanumérica a gente usa para tudo que for descritivo. E as lógicas que nós vamos ver são muito usadas, verdadeiro ou falso, para tudo que a gente quer comparar se é verdade ou não. Então, em função disso, em função das variáveis, para a gente trabalhar com elas, nós vamos usar os operadores. Começando pelos aritméticos aí, que a gente está falando de os operadores matemáticos aritméticos de adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação. Aqui na lógica, né, o símbolo comum da exponenciação são dois asteriscos, mas na maioria da linguagem é um acento circunflexo. Tá? Quando a gente for ver em linguagens, essa tabela vai mudar um pouco. A gente está acostumado que na matemática esses símbolos são um pouco diferentes. Né? Na programação, na maioria dos casos, esses 4 primeiros aqui, na maioria das linguagens são assim. Né? Adição, se você precisa somar 2 números é o mais, subtração é o menos, multiplicação é o asterisco, divisão é a barra, e o exponencial varia muito entre linguagens, mas na maioria é o acento circunflexo, não é o asterisco aqui que eu trouxe, que esse é o padrão da lógica de programação. A parte mais importante, onde muita gente erra, é na hierarquia. A hierarquia das operações aritméticas na informática ela é levemente diferente do que na matemática. Não sei se vocês já viram aí pela internet, o pessoal costuma colocar algumas expressões matemáticas e fala qual que é o resultado, e a grande maioria das pessoas erram. E isso é em função da hierarquia das operações aritméticas. Na informática, toda operação aritmética que tiver dentro de parênteses, ela vai ser a prioridade na expressão. Ela sempre vai executar primeiro. Depois do parênteses, vai executar toda expressão exponencial. Depois, multiplicação e divisão, qual das duas aparecer primeiro, né, de forma linear, da esquerda para a direita. E depois, por fim, as operações de adição e subtração também, o que aparecer primeiro. Por exemplo, aqui, total é igual a preço vezes quantidade. Né? Então, 1 mais 7 vezes 2 elevado ao quadrado menos 1 é igual a 28. Nesta expressão, 2 ao quadrado vai calcular primeiro, depois 7 vezes 2 ao quadrado, depois 1 mais 7 vezes 2 ao quadrado, menos 1 vai dar 28. Então, a ordem que o computador vai calcular é exatamente de acordo com a hierarquia. E, em função de expressões e modificação no sinal, o resultado pode mudar. Né? Por isso que sempre que você vai realizar um cálculo, é importante ter em mente essa ordem de hierarquia. Quando você precisa no seu cálculo que determinado trecho, né, da sua equação execute primeiro, então você faz aqui com o parênteses. 3 vezes 1 menos 2, ou seja, ele vai calcular primeiro 1 menos 2, para depois ele fazer a multiplicação. Né? Por quê?
A subtração, não, ela é o último passo na computação. Mas eu preciso que ela execute primeiro. Eu preciso saber desse valor antes de eu multiplicar. Então, você põe ele dentro do parênteses. Então, ele vai executar primeiro 1 menos 2. Então, ele vai fazer 3 vezes menos 1 aqui. Aí, ele vai fazer 4 vezes 2. Então, ele vai fazer primeiro esta parte a somar com essa segunda parte, que vai dar 5. Tá? Então, a ordem é muito importante, né? Ter sempre em mente aqui na informática. Na matemática, isso é um pouco diferente. A hierarquia das operações aritméticas. Tá? Mas na informática é assim que funciona a maioria dos casos. Operadores relacionais. Esses aqui começam a entrar um pouco na complexidade do seu algoritmo. Nós temos aqui os operadores relacionais, que eles vão responder sempre se um valor é verdadeiro ou falso. Né? Tudo na informática, no final do dia, é se uma determinada condição é verdadeira ou falsa para que algo aconteça. Né? No binário, ou é 0 ou é 1. Né? Ou não é ou é. Né? Então, como nós chegamos a esse resultado nos nossos algoritmos? Através dos operadores relacionais. Né? Que são eles. O símbolo de igual significa que uma coisa é igual a outra. Né? Diferente. Aqui, na lógica de programação, diferente, ou no SQL, no SQL, que vocês vão ver também nos bancos relacionais, ele usa esse sinal de menor e de maior, ou o joguinho da velha aqui, né, se uma coisa é diferente. Mas na linguagem de programação, normalmente é uma exclamação igual. Aqui é importante só para a lógica, né, que esse é o símbolo diferente. Se uma coisa é maior que a outra, se uma coisa é menor que a outra, ou ela é maior e igual, ou ela é menor e igual. Né? Esses operadores relacionais vão estar presentes em praticamente todas as condições que vocês fizerem. Né? Porque você vai estar comparando valores e você vai querer saber um valor em função de outro pelos operadores relacionais. Então aqui a gente tem um exemplo. Né? Vamos pegar a variável A, cujo valor é 5, e a variável B, cujo valor é 3. Então, nós vamos ter uma condição no nosso algoritmo. A é igual a B? Não, falso. A é diferente de B? Sim, verdadeiro. A é maior que B? Verdadeiro. A é menor que B? Falso. A é maior ou igual a B? Verdadeiro. A é maior ou igual a B? Falso. Tá? E também aqui temos o símbolo utilizado para comparação entre as expressões. Né? A gente viu aqui o símbolo lá no nosso diagrama condicional. Então, a gente pode usar aqui para comparar um campo com outro campo. Código é igual ao codiante? Ah, se sim, se não. Comparar um campo com uma constante, né? Lembra que constante é aquela cujo valor não muda. Ah, nome é igual a José? José seria uma constante. Ah, sim ou não. E nome seria o parâmetro que entrou no seu sistema. Um campo com uma constante numérica. O código é maior que 1000? Ah, se sim, faça tal coisa. Se não, faça tal outra. Então, esses são os operadores relacionais. Operadores lógicos. Esse aqui é o beabá de toda a informática. Tá? Um algoritmo muitas vezes falha porque um simples if, né, uma simples condição, um se, foi mal escrito. Né? E como que normalmente, né, uma condição é mal escrita? Quando não se usa corretamente essas três expressões. Né? Dentro de uma condição, a gente tem
o e, né, que é o and, o ou, or, o não, o not. Né? Uma expressão and, e, é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. Por exemplo, carro é azul e carro tem roda. Se essa condição for verdadeira, responde true. Vamos supor que o carro seja azul, mas ele não tenha rodas. Então, carro é azul, verdadeiro. E carro tem rodas, é falso, o resultado é falso. Porque as duas condições com a soma, com o e, não foram verdadeiras. Aí aqui é que tem a pegadinha. O ou. Né? O ou. Carro é azul? Não. Mas, ou carro tem rodas? Sim. Então a resposta é sim. Né? Porque no ou, uma das duas condições, duas ou mais condições, né, precisa ser verdadeira para ele retornar como verdadeiro. E o not, que também é um grande perigo, ele inverte tudo isso. Né? O not normalmente é simbolizado pela exclamação nas linguagens de programação. Né? Ele nega uma expressão. Carro é não azul, né? Vamos supor que o carro seja vermelho. Carro é não azul, true, verdade. Né? E pela convenção, né, dos desenvolvedores, nunca se costuma fazer uma condição negando uma afirmação para que não fique confusa a leitura do seu programa. Né? A gente usa a negação realmente se a gente precisa que o valor posterior seja negativo e não para negar uma expressão verdadeira, para inverter uma expressão. Muita gente quer fazer, vou fazer um hotfix rápido aqui, esse if está ao contrário, só coloco uma exclamação na frente, que eu estou pondo um not aqui na frente, eu estou invertendo ele inteiro. E muitas vezes isso vai te gerar um bug, porque lá no meio da sua condição você tem um ou ali e o resultado não vai ser aquele esperado. Mas quando a gente começar a escrever esses códigos, isso vai ficar mais claro. Mas a gente vai se atentar e fixar bastante o eu, ou e o não, porque eles são fundamentais para a gente escrever nossas condições. Então aqui eu trouxe uma tabelinha onde nós vamos estar falando sobre, fazendo uns testes aqui, só para fixar um pouquinho o conhecimento. Né? Aqui a gente já traz resultados mais claros. Por exemplo, verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro. Verdadeiro e falso é igual a falso. Falso e verdadeiro é igual a falso. Falso e falso é igual a falso. Verdadeiro ou verdadeiro é igual a verdadeiro. Verdadeiro ou falso é igual a verdadeiro. Ó, tá vendo? Porque no ou, apenas uma condição sendo verdadeira já basta. Falso ou verdadeiro também é igual a verdadeiro. Não importa a ordem da sua condição. Testou um caso positivo, é positivo, com o ou. Falso ou falso é igual a falso. Verdadeiro, not, né? Not verdadeiro é igual a falso. Not falso é igual a verdadeiro, né? Porque o not, né, ele inverte aquela condição. Suponha que temos três variáveis, né? A igual a 5, B igual a 8 e C igual a 1. A é igual a B e B é maior que C, falso. A é diferente de B ou B é menor que C, verdadeiro. A é maior que B, not, verdadeiro. A é menor que B, and B é maior que C, verdadeiro. A é maior ou igual a B ou B igual a C, falso. A é menor ou igual a B, not, falso. Tá? Depois nós vamos ter alguns casos onde a gente vai escrever um pouquinho de condições para ficar fácil de testar isso aqui. Mas por enquanto é importante saber que no e tudo precisa ser verdadeiro. No ou, uma expressão precisa ser verdadeira. E nas expressões com operadores lógicos,
também existe a precedência de parênteses. O que tiver alinhado dentro de parênteses vai condicionar antes do que não estiver. Aí agora, rapidamente, eu vou passar a descrição dos exercícios. Esses exercícios vão ser mais complicados, porque hoje a gente teve um peso muito maior de teoria, mas eu vou também procurar entrar lá no grupo para ajudar. Eu só vou dar uma passada aqui na explicação desses exercícios. E aí, nesta aula, vocês podem pegar um Google Docs, né, um documento do Google Docs, colocar os resultados dentro do documento e aí sim subir lá para a pastinha de exercícios, dentro de um Docs ou em PDF, da forma que vocês preferirem. Até o exercício da aula passada, no Draw.io, pode gerar PDF sem problema nenhum também e subir para a pastinha, tá? Mas é importante, assim, que vocês usem o exercício só para poder fortalecer aí o conhecimento daquilo que a gente falou e também para que as dúvidas sejam geradas, né? Quanto mais dúvidas forem geradas na execução do exercício, melhor, porque é esclarecendo as dúvidas, discutindo sobre elas, que a gente fortalece o conhecimento. Então aqui esse primeiro exercício é um exercício para a gente relembrar o nosso diagrama, o nosso algoritmo. Vamos fazer um teste de mesa aqui, né? Fazer um teste de mesa em cima desse algoritmo, que recebe o salário, recebe o abono. O salário novo é o salário mais o abono, e exibe na tela o salário novo. Vamos preencher essa tabelinha aqui com casos de teste onde isso possa validar este algoritmo, se ele está correto ou não. O segundo exercício é, dado este algoritmo aqui, sabendo que José tem direito a 15% de reajuste de salário, né? Complete aqui o diagrama, complete aqui as caixinhas ao lado. O terceiro, tendo as variáveis de salário, IR e Salic, e considerando os valores abaixo, informe se a expressão é verdadeira ou falsa, né? Então aqui a gente tem uma condicional e a gente vai querer saber se isso é verdade ou não. Salic é maior ou igual a 100, Salic é menor a 190, etc. O quarto é a mesma coisa, né? Sabendo que A igual a 3, B igual a 7 e C igual a 4, né? Informe se as expressões são verdadeiras ou falsas. Eu coloquei aqui algumas pequenas pegadinhas, nem sempre lembre-se da precedência dos parênteses. Tá? E, por fim, um exercício de if aqui. Ainda vocês não estão enxergando isso como um if, mas é um exercício aqui de operador lógico. E vocês vão ver se as condições A é maior que C e C é menor ou igual a D, se é verdadeiro ou falso, e assim por diante. Tá? A execução desses exercícios são simples, mas vocês vão estar pensando, vocês vão estar revisando. Como eu coloquei bastante conteúdo teórico, porque eu pretendo que a gente saia da teoria da lógica o mais breve possível. E, sim, Patrick, pode colocar tudo no mesmo Docs, tá? E aí a gente vai ver esse conceito já dentro da linguagem de uma forma mais prática. Né? Então eu coloquei muita teoria aqui. Mas assim que a gente finalizar a teoria da lógica, nós vamos começar a pôr um dia de empregos práticos dessa lógica no nosso dia a dia, com funções que a gente utiliza bastante. E aí sim, nós vamos partir para ver como tudo isso fica dentro da primeira linguagem de programação. É muito importante a gente fixar o conceito da lógica, né, conforme a gente vai ver nessas condições. Porque imagine o seguinte, quando você vai fazer uma equação de segundo grau na matemática, você precisa já saber somar, dividir, multiplicar, né?
São as operações básicas da matemática. Na informática, na programação, é a mesma coisa. Né? Você precisa ter esse conceito dos operadores muito claros, da ordem das precedências, da hierarquia, para que quando você estiver escrevendo programas complexos, um simples if, né, uma simples condição lógica, não gere um bug fazendo com que o resultado, a saída do seu programa seja completamente inválido. Né? Mais ou menos o equivalente na matemática é invertir um sinal. Né? Inverti um sinal e eu errei a expressão matemática inteira. Né? Um operador lógico também vai fazer isso com o seu programa. Tá? Então, pessoal, hoje foi um pouco corrido, né? Mas a gente tem o grupo lá do Telegram e vocês podem continuar com as dúvidas e com os exercícios lá pelo grupo do Telegram, que sempre que possível eu vou entrar lá para dar explicações adicionais aí em cima dessas dúvidas. Diga, Márcia. Posso? Exatamente. Isso chama-se tratamento de exceções. Se você conseguir prever todos os possíveis erros do seu algoritmo, que é o melhor cenário de todos, você vai estar dando uma saída válida para o seu algoritmo. Vamos supor que você fez um programinha aí para calcular a média dos alunos. E, obrigatoriamente, você precisa das 4 provas para dar a média final dele. Só que está faltando uma prova. Então, isso geraria um erro no seu sistema, geraria uma exceção. Então, qual que é a forma? Você prevê que isso pode acontecer, coloca essa condição no seu algoritmo e já dá uma resposta para o usuário. Olha, infelizmente você não pode calcular a média porque espera-se 4 notas, você não pode usar o sistema. Quando o usuário recebe uma saída amigável, ele entende o funcionamento do seu programa e vai preencher corretamente o parâmetro e vai estar satisfeito com a resposta. Agora, se você não trata esse erro, esse dado não veio para o seu algoritmo, executou, ele quebrou, ele vai estourar um erro na tela do usuário. Pode, dependendo do tipo de sistema que for, pode travar até o hardware. Vamos supor que seja um sistema operacional, né, o Windows, Linux, né, ele deu um erro, ele vai travar, você vai precisar apertar o botão para desligar. Né? Se você tratou esse erro, você sabe as exceções, simplesmente você vai pôr uma janelinha ali, informando o erro, o usuário vai clicar em OK e não vai ficar travado ali naquele processo. Então, entender todos os casos de uso na hora de desenhar o algoritmo e fazer o teste de mesa é importante justamente para que esses bugs não quebrem sua aplicação. As mensagens sejam tratadas e você dê uma saída para o usuário de forma esperada. Exatamente. Quanto mais detalhado for o diagrama, o algoritmo, mais o programador e o usuário vão estar cientes de todas as exceções que podem acontecer. Por exemplo, eu gero um relatório financeiro todo dia primeiro. O que vai acontecer se em um determinado dia do mês eu não tiver os dados? Eu vou estar gerando um relatório errado. E o usuário não vai estar nem sabendo. Ele não vai estourar nenhum erro. Só que na hora que o financeiro pegar, a contabilidade não vai bater. Porque faltou um dia inteiro ali de pedidos que não vão estar sendo calculados e notas fiscais foram emitidas, por exemplo. Então, esse é um erro pior ainda. Né? Porque você omitiu o erro, né? Seu sistema processou, somou todos os dias menos um e a contabilidade não bateu. Né? Então, teria que ter uma validação. Vou ler todos os dias do mês. Ah, faltou um dia, eu preciso alertar o usuário que esse dia está faltando. Porque ele pode até concordar com o resultado menos aquele dia, mas ele sabe que aquele número não vai bater na contabilidade porque falta um dia. Ele vai precisar buscar as informações daquele dia numa outra forma. Vamos supor que o sistema caiu naquele dia
e todo mundo fez processamento na mão, né? Imprimiu escreveu nota fiscal de papel, anotou em qualquer lugar, numa planilha pessoal. Então, se aquele dia do mês faltou, a contabilidade vai precisar daquelas informações manuais que foram feitas naquele dia para bater. Então, são diversos casos que, quanto mais seu algoritmo tiver especificado, mais assertivo ele vai ser no final. Nada. Então, pessoal, por hoje é isso. Foi bem pesado aí de teoria, mas a gente continua aí no grupo do Telegram e vamos resolver esses exercícios. E na segunda-feira a gente vai trazer aí o restante da parte da lógica e vamos começar por um pouco em prática essa lógica, para ficar mais claro, para a gente fortalecer esse conhecimento. Obrigado aí pela presença de todos. E até segunda-feira.